para o vice-versa desta noite com a deputada Francisca Almeida do PSD e Marcos Pestrelo do PS. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Francisca Almeida, o Primeiro-Ministro acredita que há ventos favoráveis a Portugal, é esta a expressão. O país enfrenta correntes contrárias, mas ele vê sinais de esperança. Não é um bocadinho estranho ouvir estas palavras do Primeiro-Ministro quando temos os valores da dívida pública portuguesa, a execução orçamental com a despesa a aumentar e a receita a diminuir e hoje as declarações do Conselho Económico e Social? Antes de mais, boa noite, eu gostava de dar duas notas relativamente a essa matéria. A primeira é dizer, aqui isto é uma coisa muito recente, a própria agência Fitch deu nota de que estamos a cumprir o programa e estamos a cumpri-lo de forma cuidadosa e competente. E as 5 avaliações positivas que temos tido até ao momento dão também nota disso. É evidente que não são tudo facilidades, bem pelo contrário, e o Partido Socialista, quando pediu ajuda externa e quando pediu financiamento, sabia que se teria que comprometer, e comprometemos depois todos, os partidos, à exceção naturalmente do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes, com o cumprimento desse memorando. E, portanto, o Governo está a honrar e nesse particular as coisas têm corrido bem. Mas a questão é onde é que estão os ventos favoráveis? É esta a pergunta. Deixe-me só dar nota disto. Acho que já há um percurso que percorremos no que diz respeito a um conjunto vasto de reformas estruturais, que são importantes. E essas reformas estruturais só têm efeito num curso no médio e longo prazo. E, portanto, é preciso também perceber de que forma é que estas reformas estruturais vão ter algum impacto, e eu creio que será um impacto muito significativo naquilo que temos hoje. Depois temos feito um corte muito significativo na despesa pública. Não preciso de recordar a poupança que já se fez nas PPPs, no setor da energia. Aquilo que ainda não se fez. Pois é engraçado, aliás, agora até a propósito das fundações, dizem que se cortou pouco, quando lá estiveram não cortaram absolutamente nada. Portanto, eu diria que o comportamento do Partido Socialista nesta matéria é um bocadinho paradoxal. Aliás, não propõem alternativas, são neste momento uma oposição sem alternativa. A única alternativa que propõem é o imposto sobre as... Deixe-me só terminar. É um imposto sobre as PPP que obrigaria a um reequilíbrio financeiro e no final ainda recairia sobre os próprios contribuintes. Como é que o PS vê, ou pelo menos ouve, estas palavras de esperança do Primeiro-Ministro? Boa noite, António Esteves. Boa noite, Francisca Almeida. Bom, eu diria que eu vejo com grande preocupação, porque nós já começávamos a ter, o país já começa a ter a percepção de que o Primeiro-Ministro está particularmente impreparado para assumir os destinos da governação. O debate político tem vindo a empobrecer muito e o PSD tem vindo a dar um contributo muito decisivo para o empobrecimento desse debate, na medida em que a argumentação política em torno das soluções para o país nunca verdadeiramente existe. Aquilo a que nós assistimos é sempre aquilo que ainda agora ouvimos aqui, no debate parlamentar de hoje à tarde, a uma responsabilização do Partido Socialista por conduzir o Governo a este ponto. E este empobrecimento do debate é o espelho da total incapacidade e impreparação que o Primeiro-Ministro em particular tem, que o PSD revela, para lidar com uma situação complexa como aquela em que nós vivemos hoje. Sim, que nós vivemos hoje. E aquilo que esta declaração de hoje do Primeiro-Ministro vem a revelar é que, além da impreparação, há também um grande alinhamento face à realidade do país. Porque, na verdade, ninguém vê aquilo que o Primeiro-Ministro vê. A Troika não vê. Não, a agência Fitch também não vê. Caso assim não fosse, não o Conselho Económico e Social também não vê. O Conselho de Estado também não vê. O Parlamento também não vê, os portugueses também não vê, mas o Primeiro-Ministro vê ventos favoráveis. Eu não sei de onde é que eles sopram. Isso remete-nos para a questão seguinte que tem a ver com o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social também não vê, ou seja, hoje ouvimos, por exemplo, Silva Peneda dizer que não é clara a estratégia do Governo em matéria económica para 2013, João Ferreira do Amaral a dizer que Portugal entrou numa espiral recessiva, a opinião geral dos economistas. A questão aqui é se estas não são opiniões suficientes e prestigiadas também, para que obriguem o Governo a mudar o rumo, ou pelo menos a acertar as agulhas. Ora bem, eu sobre o parecer do SES não me vou alongar, até porque ele ainda vai ser votado e não o conheço na sua integralidade. Mas é feito por especialistas. Sim. As próprias declarações, enfim,
e o SES compreende um conjunto muito alargado até de E Silva Peneda é insuspeito, pertence ao PSD e foi ministro do PSD. Evidente. Agora, o que diria é que o parecer do SES, tanto quanto surgiu nessas declarações, também denota que o SES já tinha avisado para o percurso de constante déficit e de espiral recessiva com que teríamos que nos confrontar se continuássemos, no fundo, a governar como o Partido Socialista governou. E é isso que se parece esquecer, porque, de facto, a situação que o Governo herdou é uma situação que reclama um conjunto de medidas que nós sabemos que são difíceis. Nós sabemos que têm um impacto muito forte. Mas, o que diz o Conselho Económico e Social é que este Governo também não alterou esse tipo de políticas. É pelo menos um. O problema não é a tenho que dificuldade das discordar no que diz respeito, nomeadamente à questão da despesa. É evidente que a receita fiscal está aquém daquilo que se esperava e isso o próprio Governo reconhece. E a despesa Mas também. no que diz respeito à despesa, já se fez um percurso inédito, eu diria inédito, no que diz respeito aos cortes que fizemos na despesa. Nas PPPs, nas rendas do setor energético, na própria redução dos cargos dirigentes, naquilo tudo que tem que ver com a própria estrutura da administração, a lei dos compromissos, que, apesar de muito contestada, tem um princípio absolutamente fulcral, que é o princípio à luz do qual só nos podemos comprometer com aquilo que devemos pagar. Mas foi feito pouco na questão da fraude e evasão fiscal, como dizia hoje também João Ferreira do Liberal, ou seja, obrigar aqueles que não pagam a pagarem. Porquê é que isso não foi feito até agora? É um problema crónico em Portugal. Eu ouvi já várias declarações do Ministro Vítor Gaspar de muito empenho nessa matéria. Agora, isso, como é evidente, esse combate é um combate que se trava dia a dia. Recordo só uma medida que me parece uma medida importante e que pode vir a ter algum impacto. Foram definidos setores que são unanimemente reconhecidos como aqueles que mais propensos a situações de fraude e de evasão fiscal, e foi concedido, no fundo, um estímulo para que as pessoas peçam a fatura e possam deduzir uma parte do IVA no IRS. Se quiser, é uma medida simbólica, é um primeiro passo, mas é a face visível de um combate que está a ser travado pelo Governo, mas não é evidentemente... O PS também falhou nesta área concreta, ou seja, o combate à fraude e à evasão fiscal. Este é um problema crónico em Portugal que não há forma de ser resolvido. Ou seja, obrigar aqueles que não pagam a pagar. Este discurso que a Francisca faz e corresponde ao discurso que o Governo faz e que o PSD faz, é um discurso que a generalidade dos partidos e a generalidade dos governos fazem quando chegam ao Governo. Que é o discurso de terra queimada para trás, de que nunca ninguém fez nada antes deles, e a verdade é que foi este Governo, cada um falando de si, que reduziu a despesa pública, que reduziu o número de dirigentes da função pública, que reduziu o número de funcionários públicos. Só para dizer que tinham posto as contas públicas em ordem. Este discurso é um discurso repetido no princípio de cada legislatura. E em relação à evasão fiscal, é um pouco a mesma coisa. É evidente que há um esforço contínuo de luta contra a evasão fiscal. Todos os governos fazem esse esforço e eu acredito que este governo também tem interesse em combater a evasão fiscal. O problema não está aí. O problema está que o governo fica muito satisfeito quando a Fitch vem dizer que o governo português, Portugal, está a cumprir o programa. Eu julgo que o governo até está a cumprir o programa por excesso de zelo, por excesso, porque adota um conjunto de medidas difíceis, como a Francisca agora as classificou, sem perceber que o problema não está na dificuldade das medidas. O problema não está em cumprir ou não cumprir o programa. O problema está em saber se os objetivos estão a ser cumpridos. E se nós temos o desemprego a aumentar, as empresas a falir, o rendimento das famílias a cair, o consumo a trambolhar por aí abaixo, e ainda em cima disso temos a dívida pública a aumentar, como hoje ficou muito evidente, até nestas notícias, a que querem associar a resolução do problema da dívida pública resolvendo com a privatização da Caixa Geral de Depósitos, que do meu ponto de vista é absolutamente inaceitável, como aliás para a RTP. Se, em cima disto, o déficit da administração pública é hoje, em 2012, maior do que era em 2010, ora, se não há nenhum indicador positivo, não há um, e aqueles que o Governo procura mostrar que são positivos, como seja as exportações, ou a confiança que resulta da descida dos juros, eu diria-lhe o seguinte, as exportações não aumentaram.
as exportações aumentaram à custa, sobretudo, do aumento da exportação de ouro. Ora, nós não produzimos ouro. As famílias estão a derretê-lo. As importações, as importações reduziram porque há menos consumo. Vamos à questão seguinte, é um dos temas do dia. Não, queria replicar... Não, queria só replicar muito brevemente relativamente à questão do desemprego. Para recordar que nós, já desde o momento em que o PS... no fundo, chegou ao governo, e eu lembro do engenheiro Sócrates dizer que 7% era uma marca de uma governação falhada, e entramos numa espiral crescente. E o que aconteceu foi que num momento antes de toda esta crise do euro e da zona euro, a maior parte dos países da União Europeia conseguiram baixar as suas taxas de desemprego e de alguma forma acomodar depois este efeito que é ascendente em todos os países. Nós não fomos capazes de o fazer, estivemos sempre a crescer. Vamos à questão da Caixa Geral de Depósitos. O Governo está a equacionar a privatização parcial da Caixa Geral de Depósitos, um tema que de resto o PS tinha puxado no último debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. É a venda de uma participação de 40%, já terá sido discutida entre o Ministro das Finanças e a Troika. Aqui a grande questão é, não teme o PSD que esta é mais uma questão que corre o risco de criar uma grande fricção política em Portugal, numa altura em que ela é necessária, quer na coligação, quer com o principal partido da oposição, que é o PS? Eu, antes de mais, ainda não vou fazer um comentário sobre aquilo que é, do meu ponto de vista, ainda uma especulação. É uma forte possibilidade. Uma especulação, porque vou deter-me naquelas que foram as palavras do Primeiro-Ministro no debate quinzenal, em que disse, enfim, eu creio que as reproduziram aqui, a haver qualquer decisão... Muito bem, então a questão é ao contrário. Faz sentido privatizar, ainda que parcialmente, a Caixa Geral de Depósitos? Ora bem, eu posso lhe dar aquela que é a minha opinião pessoal sobre esta matéria. Mas está aqui a representar o PSD, portanto terá Bom, também... então se me vai ligar a minha posição àquela que é... Se quiser frisar que vai emitir uma opinião pessoal, isso já é sintoma de que de facto é uma questão muito sensível e muito... Não, mas isso não discordo que seja uma questão sensível. Aliás, a partir do momento em que é uma questão a que o Partido Socialista, que é um partido que nós queremos que esteja no fundo engajado com toda esta estratégia de retirar o país desta situação em que nos encontramos, se opõe frontalmente, ela é, a partir daí, uma questão sensível. Agora, o que direi é que não vou, no fundo, ocupar o espaço mediático com uma questão que ainda não é questão. Relativamente ao Partido Socialista, porquê é que há esta oposição tão frontal, dizendo até que é uma falta de patriotismo, a vender, alienar 40% do banco público? Não é vender o banco. A Caixa é vender o banco. É começar a vender o banco. A Caixa Geral de Depósitos, um grande banco público, é um instrumento fundamental de intervenção no mercado para o país, para um governo. E ela perde-se, alienando 40%. Ela perde-se. Se o governo, se o país perde o seu grande banco público, que é aliás um fator de estabilidade, e o facto de ser público é também um fator de confiança junto das populações. A Caixa Geral de Depósitos é o maior banco português. E é um grande instrumento que o governo tem para intervir no mercado, ajudando a consolidar, por exemplo, taxas de juro, ajudando a garantir que determinadas opções políticas do governo, como seja financiamento de pequenas e médias empresas, tenha um banco que lhe permita ajudar a executar essas prioridades que estabeleça. Portanto, alienar esse ativo é alienar um elemento fundamental da nossa soberania. Todos os grandes países têm bancos centrais, não é por acaso, bancos públicos, não é por acaso. Não há aqui originalidade portuguesa de ter um banco público. Isso é uma rendição do governo reveladora da sua total impotência perante a realidade que está a suceder. A incapacidade do governo encarar as dificuldades com que o país se confronta. O inêxito da receita na qual o governo acreditava e a necessidade de encontrar uma política alternativa, que já está identificado como é que tem que se fazer. Mas essa incapacidade... qual é a vossa alternativa? Qual é a vossa política alternativa? É que é engraçado, vocês subscreveram um memorando de entendimento, mas depois não querem ter nada a ver com ele. Eu respondo-lhe com facilidade. O memorando de entendimento foi subscrito e negociado por 3 partidos em Portugal, que acreditaram que naquele momento aquela receita servia para resolver os problemas do país. Assinando um acordo para o futuro também. Assinando um acordo. Esse memorando prevê mecanismos para a sua própria revisão. O Governo, aliás, já promoveu essa revisão em conjunto com a Troika, inúmeras vezes, sem perguntar nada ao Partido Socialista. Fê-lo sozinho e por sua conta e risco. Introduziu uma série de políticas ao abrigo desse memorando que não estão lá.
não está no memorando a retenção de salários, não está no memorando a retenção do meio subsídio de Natal que foi feito ano passado, não está no memorando o fim dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas, não está no memorando um aumento brutal do IVA da restauração. Não está no memorando a análise da realidade política e económica em Portugal. Por isso obriga a mudar. Por isso obriga a mudar. Por isso é preciso reconhecer que a receita que está no memorando, agravada com a forma mais violenta como o Governo optou por executar essas medidas, não está a resultar. E não estando a resultar, é preciso ter a inteligência. E o Governo tem que ter essa inteligência, tem que ter essa capacidade para mudar o rumo, para encontrar uma política alternativa. Que, do nosso ponto de vista, é muito fácil de perceber. Nós, esta semana, por exemplo, colocámos dívida com uma redução de juros face à última colocação de 1,5%. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque essa colocação de dívida vem imediatamente a seguir ao anúncio do Banco Central Europeu de que passaria a intervir na compra de dívida pública. Ora, é nesse plano, no plano europeu, que nós temos que intervir. O Primeiro-Ministro sai da necessidade de construção de uma alternativa entre, pelo menos, estes países que estão em dificuldade e que têm que juntos ser capazes de construir uma alternativa. Tema seguinte, o nosso tempo vai correndo rapidamente. A situação na Europa. Hoje, Paul Krugman, que é um Nobel da Economia, diz que o momento das pessoas na Europa dizerem basta está a aproximar-se. O que nós estamos a ver é a Espanha com violentos confrontos em Madrid, Atenas, na Grécia também, com os habituais violentos confrontos. Não teme que a manifestação de sábado, convocada pela CGTP, possa ser menos pacífica do que aquelas a que assistimos na última semana? Ora bem, eu espero que não, até porque confio nos portugueses e já deram mostras de que as manifestações têm ocorrido de forma ordeira e espero que assim se mantenham. Agora, aquilo que direi sobre a situação europeia é que, de facto, a Europa não vive tempos normais e é preciso encontrar toda uma estratégia para sair desta situação. A Espanha, enfim, já está, eu estou convencida que, de facto, a Espanha conseguirá não pedir ajuda externa, está a empreender um conjunto de reformas, tem agora, no fundo, uma autoridade financeira para controlar os orçamentos das administrações. Agora há aqui um problema com que a Espanha se confronta e que nós não temos e que tem que ver com as próprias autonomias e as eleições. A Catalunha é praticamente um problema insolúvel nesta altura, que pode de facto acelerar esse eu acho que é aqui um ponto que no fundo marca alguma diferença e que é um problema acrescido que a Espanha tem e que felizmente a nossa coesão nos permite não ter. Agora, eu também acho que já todos os partidos da zona euro e as declarações de Angela Merkel recentemente dão nota disso, já perceberam que nenhum país pode sair do euro e que a Grécia, in extremis, não pode sair do euro. A própria chanceler alemã diz que, e já percebeu, que a Alemanha depende economicamente, quer da zona euro, quer da União Europeia como um todo. Portanto, a solução vai ter que ser gizada no contexto das relações internas da União Europeia. Marcos Pestrelo, os sinais que chegam das capitais europeias, Madrid e Atenas, são preocupantes? Muito preocupantes. E podem estender-se a Lisboa no próximo sábado ou não? Não, eu julgo que essa ligação talvez não se possa fazer ainda. Mas, sobretudo se nós pensarmos que os espanhóis ainda estão na pré-história da austeridade. Porque aquilo que nos está a ser imposto a nós, em Portugal, está muito para além daquilo que está a ser pedido aos espanhóis. Aquilo que está a ser pedido aos espanhóis, ao povo espanhol, anda perto daquilo que foi pedido ainda nos governos do PS ao povo português, nos planos de estabilidade e crescimento. E cujo quarto plano, aliás, foi chumbado pelo PSD e despoltou esse chumbo e o anúncio desse chumbo, o aumento das já sabemos, a questão do PEC 4. Sim, mas os espanhóis ainda estão nessa fase. Estão muito longe desta... Ou seja, esgotaram a paciência cedo demais. Ou seja, eu vejo com muita preocupação aquilo que se está a passar em Espanha. Porque é certo que os povos são diferentes, mas há coisas que os povos não estão dispostos a aceitar. Acima de tudo, há ciclos que são disputados muitas vezes fora das fronteiras e dos países. O início do que se está a passar em Espanha é revelador do que pode vir a acontecer noutros países da Europa. Esta declaração da Francisca, agora, relativamente à inevitabilidade da manutenção de todos os países no euro... Não disse que era inevitável, disse que era desejável, no fundo. Pronto, mas já todos perceberam que é desejável. Temos 30 segundos para o final. A inevitabilidade da permanência para a manutenção da Europa é verdade. Só que no dia em que um país qualquer deixar de ter capacidade de pagar
os seus compromissos, esse país tem que sair do euro para começar a imprimir moeda para poder cumprir. Assistiremos a um efeito dominó? E podemos assistir a um efeito dominó e à destruição da zona euro. Mas esta declaração não pode ser interpretada como uma declaração de rendição de que alguém há de resolver os nossos problemas. Nós é que os vamos resolver, mas temos que resolver no quadro europeu. Marcos Postrelo, Francisco Almeida, muito boa noite. Obrigado aos dois por terem vindo mais uma vez aos estúdios da RTP Informação.